saiu meio a meio, pode dizer assim, né? No alinhamento, né? Do feng shui que ele estuda, que ele faz, a pintura, né? A colocação da porta, quando você vai lá e alinha. É possível a pessoa prosperar? É possível. Você tem um imóvel, como eu falei, esse imóvel que gerou todos esses problemas com a família, a gente conseguiu trocar o da cabeça da casa, que era o dono da casa, o casal, por uma suíte mais de muita prosperidade, que dava saúde, prosperidade. Então a gente conseguiu recuperar a saúde dele, conseguiu recuperar a parte material, prosperar, a família entendeu o que estava acontecendo, né? Mas eles continuaram vendo? Não, depois que a gente fez o feng shui, ninguém mais viu vulto, ninguém mais escutou barulho, o neto não viu mais fantasma, não viu mais amiguinho, não viu mais nada. Acabou tudo. Dentro do feng shui tradicional, nós não trabalhamos com limpeza, rituais, não há necessidade. O que a gente sabe, que o lado espiritual faz parte da nossa vida, tem um entendimento. Então, pela frequência energética, por exemplo, eu não vejo, não escuto, não quero saber. Né? Eu só sei que a partir do estudo eu posso dizer que tipo de fantasma que vai estar naquela casa. E a partir desse conhecimento, e que nós vamos fazer um trabalho lá, a gente tem que respeitar eles, né? Porque quem é espírita sabe que tem alguns fantasmas no encosto que são bravos. Então, se você chega lá e querer tirar ele, ele vai te gerar problemas para você. Então, se você sabe que existe, então a gente lá pelos cálculos, pela toda a frequência energética, você vai saber o tipo que vai ter lá. A partir desse conhecimento, você pede licença. Olha, você me desculpa, vou te pedir licença porque eu vou cuidar do meu cliente. Eu tenho outros tipos de pessoas que vão cuidar de vocês, para a sua evolução, você está precisando. Então, eu vou mudar a frequência energética do imóvel e eles vão embora. Porque eles não se sentir bem, né? Eles vão embora. Porque o que acontece? Se um imóvel está com uma frequência para os desencarnados se manifestar, é porque não serve para nós. Porque você tem, quando você está encarnado, você tem uma frequência energética. Quando você está desencarnado, tem outra frequência energética. Então, se eles vão se manifestar num imóvel, a frequência energética porque não serve para nós. É boa para eles, por isso que eles se manifestam. Então, você tem que mudar a frequência energética para que eles vão embora e você, então, cuida do seu cliente. Então, tudo isso é possível. Né? É muito interessante esse lado, porque quando você trabalha com uma única técnica ou com uma única informação, essas coisas ficam mais difíceis, porque é como você olha só de um foco, e às vezes você tem que olhar no todo, e dentro do feng shui tradicional nós vamos analisar o todo, e aí você pode identificar. Eu fiz um trabalho com uma pessoa que é espírita, tem um grau evoluído, um médium famoso, e ele falava assim, poxa, mas você entende mais desse lado do que eu, que trabalho e tem centro há 20 anos. Não, porque a gente estuda a frequência energética. Quando o feng shui tradicional, você tem que entender, porque você vai encontrar imóveis de tudo é jeito. Desde pode ser um barraquinho ou pode ser uma mansão. Porque eles vão estar lá ou vão estar. Depende da frequência energética. Você pode ter um barraquinho que é uma frequência energética mil maravilhas. Pessoal prosperar, ter saúde, crescimento ótimo. Pode ter uma mansão que a frequência energética é péssima para nós. Aí é um caso. Né? Saiu no MSN as casas e apartamentos que tem fantasma, que morreram gente e que estão abandonadas aí pelo Brasil. E eles mostraram uma sequência dessas casas e desses imóveis, né? Então você pode recuperar imóvel? Pode. Aí você, por exemplo, aquele caso daquela menina lá que com o namorado matou os pais, né?
Ah, os irmãos. É, isso. É um imóvel que é um imóvel que tem assassinato. Então, se você tem uma análise desse imóvel antes, você faz um trabalho e evitaria que acontecesse o fato. O fato poderia ser evitado de acontecer. Né? É como eu já fiz vários trabalhos, pessoas mexendo com droga, com bebida, e mudar do quarto, fazer um trabalho de cromoterapia, com tapete cromático, e a pessoa parar e mudar. Então tudo isso é possível. No caso de apartamento, por exemplo, a gente tem aquele caso dos pais que jogaram a menina. Quer dizer, a frequência energética daquele apartamento é exatamente igual ou não do Uns mesmo aos bloco? Quando você faz análise de uma casa, toda a energia do universo está sobre aquela única imóvel. Então a força energética é maior. Quando você tem um prédio, a força energética naquela região se divide por imóvel. E aí você vai fazer uma análise de coluna. Você pode fazer uma análise por coluna e identificar a frequência energética. Mas cada andar tem uma frequência energética. Então, para uns, um andar, de repente, uma unidade num determinado andar é altamente favorável, e para outro é altamente desfavorável. Na mesma coluna. Porque, por exemplo, às vezes você tem uma energia positiva num quarto. E a energia positiva é terra. E você, no seu balanço energético, a terra para você é péssima. No seu balanço energético. Então aquele quarto que seria bom se torna ruim para você. Mas para o outro não. Para o outro não. E aí, andar por andar, você tem uma frequência energética. Então por isso, quando você vai procurar um apartamento, você faz uma análise da pessoa, faz uma análise do imóvel, e você vai ver então em qual andar seria mais indicado para aquela pessoa. E dentro daquele andar, qual é a unidade que é mais favorável. E aí você tem algumas unidades que a frequência é muito ruim. Por exemplo, eu fiz um trabalho num apartamento em que eles estavam no sexto andar, parece, ou sexto ou oitavo, não lembro, e eles começaram a ter muito problema de saúde. E quando eu fui fazer o feng shui lá, eu falei assim, olha, essa coluna, o quarto principal dá problemas. E é uma energia muito forte de terra, desfavorável. Então, quanto mais os andares mais baixos, mais vai complicando. E os andares mais acima são menos complicados. E aí eu saí do apartamento, o que ele fez? Ele foi conversando com as pessoas, para baixo e para cima. Então, para baixo do apartamento dele, todo mundo, cada andar que ele andava, mais doente estavam as pessoas. E o último, o primeiro lá, estava mais complicado, ele estava com problema de saúde. E da cima dele, já, a saúde já não era tão complicada. Na mesma coluna. Na mesma coluna. Na mesma coluna. Aí o que nós fizemos? Tiramos ele do quarto, fomos para um segundo quarto. Ele saiu daquela bela suíte dele, que tinha feito uma bela suíte, foi para um outro quarto, mais simples. Aí a saúde dele melhorou, ele estava com previsão de fazer até cirurgia, estava com medo de problema de saúde, tudo melhorou. Acabou os problemas todos. Eu tenho várias perguntas agora. Pode fazer. Não é, porque a gente começa a estudar e aí começa você vai ficando curioso, né, no assunto. Mas assim, essa curiosidade dentro cientificamente, né? Porque o que me mostrou até agora é assim que as coisas são exatas, elas são científicas, né? Elas não são assim, você acha, né? Tem apartamento que tem uma porta só de entrada. Não tem a porta dos fundos, tem uma porta só, tem. E a porta não é favorável.
Como é que você muda a frequência dessa porta? Porque ela não pode mudar de lugar. O apartamento é um pouco complicado, porque casa você troca a porta de local, muda ângulo, troca a energia do imóvel, você pode fazer nenhumas coisas. Apartamento é mais complicado. Eu tenho vários casos de apartamento que a gente já conseguiu mexer na porta. Por exemplo, eu tenho dois casos que foi interessante. Tinha a porta e tinha um corredor, aí aqui nesse corredor tinha a porta que ia para a cozinha e aqui saía a sala. Aí a gente conseguiu trazer a porta para cá. E aí a gente mudou a frequência energética dos quartos. E a porta também ficou na energia boa. Tenho casos em que aí foi uma conversa no condomínio para ele conseguir fazer isso. Né? Ele perdeu ali, até a arquiteta que estava fazendo a parte de design do apartamento falou assim, mas ela vai perder 5 metros de apartamento no centro de uma cidade, gente, botar corredor. Eu falei assim, mas melhor que ela ficar doente.